Fala pessoal, beleza? Vamos dar um prosseguimento aqui nas resoluções dos exercícios. Agora a gente vai começar a lista 4. A lista 4 que fala sobre gás ideal, né? Então a gente vai resolver aqui vários probleminhas que envolvem o gás ideal. Tá? Esse primeiro problema é um problema bem simples para a gente discutir duas coisas importantes. Tá? Então ele fala assim, um auditório tem dimensões 10 metros por 20 metros por 30 metros. E ele quer saber quantas moléculas de ar estão contidas no auditório quando sua temperatura e pressão interna são, respectivamente, 20 graus e 1 atm. Tudo bem? Eu olhei lá no topo, no começo da lista, e ele fala para a gente usar a constante R dos gases ideais como 8,314 Joule por Kelvin mol, o número de Avogadro 6,022 10 a 23, e ele fala que a constante de Boltzmann, que é a razão da constante R pelo número de Avogadro, é 1,381 vezes 10 a menos 23. Essa é uma questão bem legal para a gente discutir um pouco das diferenças das duas equações de gás ideal que a gente pode ter quando a gente usa número de mols e quando a gente usa número de moléculas, número de partículas. Então vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe que a equação do gás ideal é PV igual a nRT, onde P é pressão, V é volume, T é temperatura em Kelvin, né? E N é o número de mols, né, que a gente tem, o número de mols de gás que a gente tem no volume que a gente está estudando. Tudo bem? Só que a gente sabe também que o número de mols é o número de moléculas dividido pelo número de Avogadro. O número de Avogadro ele é o número de moléculas que a gente tem em 1 mol. Tudo bem? Então, se a gente pegar o número total de moléculas que a gente tem e dividir pelo número de Avogadro, que é o número de moléculas que a gente tem em 1 mol, a gente vai ter o total de mols que a gente tem naquele sistema. Tudo bem? E aí eu vou pegar e substituir esse Nzinho por Nzão sobre Na no lugar do Nzinho aqui. E aí a equação vai ficar PV igual a Nzão RT sobre Na. Tudo bem? Só que, reparem que o R sobre Na é o que a gente chama de constante de Boltzmann, que é o Kb. Então a gente troca o R sobre Na por Kb. E aí a equação fica PV igual a N KBT. Reparem que essa equação é muito parecida com essa. A diferença é que aqui o N representava o número de mols e aqui o N representa o número de moléculas, o número de partículas. Então você pode usar as duas formas. Quando você está falando de mol, você pode usar o Nzinho RT e a gente usa o R como a constante, o 8,31. Quando a gente estiver usando o número de moléculas ou o número de partículas, né, do sistema, a gente usa também N vezes uma constante vezes T, só que aí a gente usa a constante de Boltzmann, que fica NKT. Tudo bem? Então, só para distinguir os dois casos, as duas expressões são análogas, são idênticas, fisicamente elas representam a mesma coisa. Tá? É só para a gente mudar a representação que a gente está usando. Como o exercício quer que a gente ache o número de moléculas de gás, vamos usar essa segunda expressão aqui. Isso a gente isola o Nzão, fica PV sobre KBT, né? E aí a gente multiplica, faz as continhas aqui, fica PV, pressão 1 atm, 1,013 10 a quinta pascal, né, para fazer a conversão bonitinho. O volume vai ser 10 vezes 20 vezes 30 metros cúbicos, unidade do sistema internacional. Kb vai ser 1,381 10 a menos 23 Joule por Kelvin, né? E a temperatura, como era 20 graus, fica 293 Kelvin. A gente faz todas as continhas e obtém 1,5 10 a 29 moléculas, ou seja, nesse auditório de 6.000 metros cúbicos, né, a gente vai ter 1,5 10 a 29 moléculas de gás, né, de ar. Tudo bem? Só um comentário extra aqui. Esse KBT aqui ele tem dimensão de energia. Reparem que eu vou pegar o Kb, a constante de Boltzmann tem dimensão de Joule por Kelvin, eu multiplico pela temperatura em Kelvin, né, esse Kelvin corta com esse Kelvin, isso aqui dá Joule. Então KBT tem dimensão de energia. Em mecânica estatística, esse fator aqui é muito importante. Né? O KBT é sempre que você estiver estudando algum problema em mecânica estatística, vai aparecer esse KBT aqui, que ele representa uma energia característica que a gente tem para definir a distribuição de probabilidades. Tá? Não vou entrar em detalhe disso, talvez no final do curso vai ter alguma coisa sobre isso, mas só mencionando aqui inicialmente essa ideia. Tá? Então, para esse problema era simples, era só aplicação de fórmula. Eu acho que o importante aqui é saber diferenciar essas duas expressões aqui, saber que elas são a mesma coisa, só representam grandezas diferentes aqui em mol e aqui em moléculas mesmo. Tudo bem? Mas no fundo representam a mesma coisa, que é o gás ideal
né, o gás em que as moléculas não interagem, toda aquela discussão que provavelmente vocês tiveram em aula. A equação é a mesma, só muda a representação. Tudo bem? Então é isso. Qualquer dúvida, podem mandar para mim.